Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, há 20 dias da posse do presidente Lula, como futuro chefe da nação que se dará no dia 1º de janeiro de 2023. Amanhã teremos a diplomação da chapa Lula-Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral, que chancela esse processo eleitoral que nós tivemos aqui no nosso país e garante que os dois tomarão posse no dia 1º de janeiro. Essa é uma realidade política, jurídica, constitucional, administrativa. No entanto, ainda algumas pessoas no Brasil não conseguem aceitar essa realidade. E aí fica complicado, né? Aqui no nosso portal, no encontro que eu fiz mais cedo com vocês, eu falei assim de uma forma muito rápida sobre o artigo 142, que é um artigo da Constituição que foi colocado ali como uma ferramenta para que as Forças Armadas possam ser usadas numa situação extrema no Brasil, de uma guerra, de um conflito contra a nação, de uma catástrofe climática, uma catástrofe ambiental, onde as Forças Armadas poderiam ajudar o nosso país a restabelecer uma tranquilidade. Só que esse artigo foi usado durante esses últimos anos como uma ferramenta de pressão, uma ferramenta de pânico, uma ferramenta de amedrontamento na sociedade civil aqui no nosso país, que funcionou, né? Porque muitas pessoas ficaram com receio disso ser utilizado de uma forma torpe contra o próprio povo brasileiro. Daí eu expliquei o seguinte: se valeu isso tudo para Bolsonaro ao longo desses últimos anos, vai valer também para Lula a partir do dia 1º de janeiro. Nossa, teve um monte de gente que ficou super chateada com isso que apareceu aqui no nosso portal, né? E disseram, inclusive, que não haverá diplomação de Lula amanhã. E eu convidei essas pessoas para aparecerem aqui no nosso portal depois das 19 horas e comentar aqui se houve a diplomação ou não. Às vezes fica difícil você conversar com pessoas que estão num nível de infantilização muito grande, né? Então, às vezes, a gente tem que tratá-las como se fossem crianças. A gente começar a dizer algumas verdades, começando por situações que, de repente, um outro ainda acredite. Começar, por exemplo, meu amigo, minha amiga, olha, tem uma coisa muito séria para dizer para você, uma verdade. Coelhinho da Páscoa não existe. Ele não só não existe, como ele não coloca ovos. E mais do que isso, não existem ovos de chocolate dos coelhinhos da Páscoa, que também não existem. E mais, em dezembro, Papai Noel não vai aparecer. Papai Noel também não existe. Você não adianta ficar na janela da sua casa esperando passar um trenó, trazendo um mandato novo para Bolsonaro, porque ele não trará. O Bolsonaro vai ficar sem cargo nenhum, vai virar um ser humano normal. É difícil virar normal, né? Mas do ponto de vista constitucional, vai virar um cidadão sem nenhum tipo de prerrogativa e direito. Vai começar a responder pelos crimes que ele cometeu à frente da nossa nação. E aí você não vai poder fazer absolutamente nada em relação a essa verdade. Então, esses são os fatos que irão acontecer no Brasil. Mas outros estão acontecendo paralelamente. Essa minha fala inicial, quando cai algum bolsonarista aqui no nosso portal, o cara fica enlouquecido, começa a falar uma série, escrever um monte de impropérios, né? Mas faz parte também. A gente tem que lidar com as crianças com muita paciência, né? Gente, se você está chegando agora no nosso portal, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, participe dos nossos chats que eu abro todos os dias aqui entre 5 horas, 5 e meia. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde, mas o nosso horário tradicional é sempre entre 5 horas e 5 e meia. E se gostar mais aí do nosso portal e puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais engajado aqui no nosso portal e ajudar a gente a chegar mais longe, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu comentei com vocês mais cedo algumas situações que estão acontecendo na frente desses acampamentos, né? E é impressionante como é que as maluquices não param. Aqui eu estou vendo uma matéria de um casal lá no Paraná. Em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Segundo publicações das redes eles sociais, simplesmente casaram, fizeram a cerimônia de casamento na frente do quartel, levaram ali as pessoas todas bem vestidas, né, para essa cerimônia. E ali, enfim, eu fiquei até pensando, né? Onde é que esse casal vai passar a lua de mel, né? Será que eles vão ter ali uma barraquinha ali com os outros patriotas ali para curtirem ali o amor deles dessa forma? Então, assim, são coisas que se você contar para alguém, essas pessoas vão achar que é absurdo, né? Mas aí os absurdos vão se sucedendo. Hoje também, no acampamento lá em Brasília, fizeram a cerimônia de encenação, né, melhor dizendo, da crucificação de Cristo. Gente, é um negócio impressionante. Como é que você está num ambiente e vê um negócio desse? E como é que tem pessoas que se sujeitam a isso? Como é que isso pode ser considerado uma coisa normal?
Como é que essas pessoas elas não se beliscam para verem se elas estão de fato nesse mundo ou se partiram para o universo paralelo definitivamente, né? Então, essas coisas acontecem, estão acontecendo, infelizmente, no nosso país. E aí, certamente, conversar com uma pessoa que está nesse nível de alucinação, esse nível de fanatismo, é absolutamente complicado, é absolutamente impossível. Mas o choque que elas terão a partir do dia 1º de janeiro vai ajudá-las a recobrar um pouco de consciência. Eu já estou recebendo alguns informes de alguns inscritos no nosso portal que são psicólogos, são psiquiatras, que têm informado que o número de consultas e de procura está aumentando e vai aumentar mais ainda. E a utilização de remédios tarja preta subirá de uma forma muito grande aqui no nosso país. Pois bem, mas não é só ali que a coisa está ficando complicada, não. Nas redes sociais, eu já tinha percebido o definhamento, né, desses grupos bolsonaristas, por várias razões, porque nunca tiveram uma estrutura mesmo para se calçarem ali, para dizer alguma coisa que fosse verdadeira. É o pessoal que ajudou a fomentar esse mundo ilusório. Muitos vigaristas que vieram para ganhar dinheiro junto com o governo e muitas pessoas alucinadas mesmo que fazem isso, porque acreditam naquilo que estão fazendo. Mas esses canais todos foram se desmilinguindo. E hoje eu estou vendo esse registro aqui no jornal, de uma pesquisa que foi feita, que informa isso que está no título da matéria aqui. Atividade de canais bolsonaristas no Telegram despenca. Derrota do presidente afeta volume de compartilhamentos e site exclui metade de seus links após circulação. O que aconteceu também é o seguinte, né? A profusão de muita mentira, de muito lixo informacional, né? Se a gente puder dizer assim. Criaram várias redes e as pessoas vão se pulverizando, vão fugindo da polícia, vão fugindo do Alexandre de Moraes, vão tentando fazer alguma receita dessa forma paralela, e isso vai caindo cada vez mais no descrédito e vai esvaziando. E hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na frente lá do Comando Militar do Leste, a coisa simplesmente já tinha quase se desintegrado, né? Pois bem, e essa será uma tendência ainda maior daqui até o dia 31 de dezembro, porque a partir do dia 1º de janeiro a chave vai virar. O comando das forças será modificado e essas pessoas que ainda acreditam no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel, elas vão começar a ver situações que elas nunca imaginaram na vida delas. Pois bem, e o governo que vai tomar posse vai mexer concretamente em algumas situações que também serão objeto aqui de conversas no nosso portal, né? Uma delas é essa aqui, que o Bolsonaro passou vários anos, né, dizendo que uma pátria armada jamais será escravizada, fazendo utilização de arma não para fim de defesa pessoal. Quando o discurso foi feito, disse que nossa pátria nunca será escravizada, era para fazer milícias, para estruturar um grupamento para reagir contra a nossa Constituição, para criarem aqui uma situação de golpe. Isso tudo vai ser revisto agora por Flávio Dino, que vai ser o futuro ministro da Justiça, que é um juiz federal, é uma pessoa experiente, foi governador do estado do Maranhão. Então, essa situação aqui no Brasil vai ser revista para diminuir as tensões, né, que uma sociedade armada, de uma forma indiscriminada, tem. E a matéria diz, clubes de tiro na mira. Dino prevê restrição de horários e novo decreto sobre acesso a armas. E aí, a gente vai vendo uma situação que confirma aquilo tudo que eu sempre disse para vocês aqui na nossa contagem regressiva, que o Bolsonaro seria tirado para o lixo da história. E hoje nós temos aqui um editorial do Globo que diz isso aqui para a gente, né? E serve assim como um recado muito grande para quem ainda acredita em Bolsonaro. O editorial diz que Tarcísio emerge como liderança conservadora natural pós-Bolsonaro. Na escolha de sua equipe, governador eleito de São Paulo demonstra ter noção do rumo político do país. Então, o conservadorismo no nosso país, a direita no nosso país, ela não vai terminar. Mas nós teremos agora pelo menos um grupamento de pessoas que vai começar a operar dentro de uma racionalidade mínima, né, de um universo real, não de um universo paralelo. E esse tipo de azeitona que esse veículo de comunicação está colocando na empada de Tarcísio de Freitas, simplesmente é uma forma também de fazer aquilo que eu sempre disse para vocês. Quando o Bolsonaro se converter numa figura imprestável politicamente,
administrativamente, ele será tirado para o lixo da história. E agora alguém que está como governador eleito do estado de São Paulo, sendo uma pessoa de direita, também um militar, esse homem vai começar a receber uma série de luzes também e de apadrinhamentos para funcionar ali como um quadro político para se confrontar com as políticas que serão implementadas pelo governo que toma posse, governo federal comandado pelo presidente Lula. E a gente vai vendo situações práticas também que essa gente vai começar a ficar preocupada também, né? É a organização administrativa com alguns programas sociais. O principal deles é esse aqui, é o Bolsa Família. A matéria diz: governo eleito vai rever cadastro do Bolsa Família. Equipe responsável pelo redesenho do programa quer convocar 4.900.000 pessoas que declararam morar sozinhas para comprovar a situação. O objetivo é coibir divisão artificial de famílias. Transição também propõe fim de bônus por desempenho esportivo. Então, com a grana que está sendo aprovada agora, com a PEC da transição, esses programas sociais eles vão poder ser mais otimizados. E mais do que isso, a preocupação que algumas pessoas têm é que esses programas possam ter algum tipo de organização, que sejam formados vários grupos de pessoas discutindo as questões relacionadas a esses programas sociais, que esses encontros, que essa organização possa funcionar também como uma ferramenta de politização, de esclarecimento, de informação para essas pessoas de como deve funcionar a sociedade brasileira, o que é democracia. Esse, inclusive, foi um grande defeito que foi registrado pelos principais quadros do PT, quando o PT deixou o poder aqui no nosso país, que simplesmente se implementou uma série de programas sociais e não se utilizou a capilaridade destes programas sociais para informar o povo, para conscientizar o povo, para transformar o povo num cidadão ou em pessoas mais participativas. E se isso for pensado agora de uma forma mais orgânica, mais concreta, isso de fato vai criar uma situação no Brasil aqui que a gente não tinha visto ainda, de pessoas das classes mais baixas economicamente, menos protegidas, as pessoas ficarem mais politizadas, ficarem mais conscientes de como deve funcionar um país como o nosso, as prioridades que uma nação tem que ter com o seu povo. Então, essa é uma questão. O editorial do Estado de São Paulo está levantando também algumas preocupações, né, com essa situação. O editorial diz: o PT quer manter a clientela. Petistas lutam para garantir o controle da gestão do Bolsa Família. O grande ativo eleitoral do partido, responsável por manter sua freguesia cativa nas regiões mais pobres do país. E aí está se discutindo, inclusive, quem seria, quem poderia ser o ministro dessa área no governo Lula. E está se especulando de ser a Simone Tebet. Eu acho que a figura assim, que funcionaria muito bem dentro dessa estrutura, seria alguém que tivesse essa capacidade, essa visão de não só fazer um programa assistencialista sem nenhum tipo de retorno, sem nenhum tipo de interatividade com o restante do nosso país, mas teria que ter um quadro que tivesse essa capacidade de fazer com que essa estrutura toda ela funcionasse para que se libertasse no futuro, né? Para que não fosse uma situação permanente de perpetuação da miséria do nosso país e da perpetuação também da dependência de famílias a programas sociais, porque aí, de fato, a gente fica com uma anomalia intransponível no Estado brasileiro, uma situação que, de fato, prejudica o futuro da nação, porque nenhuma nação pode conviver o tempo todo nesse abismo social, com esse abismo social dividindo pessoas de uma forma tão visceral em função da sua realidade econômica, né? Pois bem, mas essas situações todas, ainda bem que nós vamos discutir com mais frequência a partir do dia 1º de janeiro de 2023, com a posse do presidente Lula. Nós, finalmente, varreremos para o lixo da história essa gente toda que nos tem atazanado durante tantos anos, né? Pois bem, o processo histórico está seguindo, a fila está andando e a posse do presidente Lula vai acontecer, a diplomação vai acontecer amanhã. Bolsonarista que estiver tristinho, vem aqui amanhã às 19 horas e coloque seu comentário se houve ou se não houve a diplomação, tá bom? E você que anda preocupado, olha, não fique preocupado não, fique apenas olhando para essas pessoas para ver o nível de maluquice, porque a realidade vai seguir, a fila está andando, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!